nesse vídeo vamos entender um pouco mais por que essa chaga do racismo vai demorar muito para sair dos nossos corações e mentes. Vamos falar um pouquinho sobre dois casos, o caso dos Estados Unidos e o caso da Libéria, que é o país lá da África. Bom, começando, a gente tem que falar que a independência dos Estados Unidos em 1776 não representou a libertação dos escravos. Os escravos só foram ser libertados depois da Guerra Civil norte-americana, onde o norte industrializado se confrontou contra o sul, que ainda era extremamente atrasado, agrário e muito escravista. Mas lembrando que no norte também existia escravidão, mas em menos escala. Só depois dessa guerra que, de alguma forma, você começou a ter um confronto com as ideias racistas e as ideias escravagistas. Mas o negro continuou sendo discriminado na sociedade americana e é discriminado, na verdade, até hoje. Em 1821, a American Colonization Society comprou terras no território onde hoje é a Libéria. Por quê? Eles entendiam que o negro ele poderia ter um refúgio na África para poder fugir da escravidão que existia nos Estados Unidos. Além disso, boa parte da comunidade, da sociedade americana apoiava a ideia de ter a Libéria. Simplesmente por quê? Porque eles entendiam que o negro ele teria dificuldades para se integrar numa sociedade sem escravidão. Afinal de contas, o negro integrado à sociedade americana, poderia levar ao aumento da criminalidade e poderia ter o casamento interracial, que era um crime, era um pecado, você ter casamento de brancos com negros. A implantação da Libéria teve problemas, porque 16 etnias já viviam no território. Além disso, você tinha a questão colonial. O mundo ele foi dividido, na verdade a África foi dividida pelas potências europeias e tinha muitos choques da Grã-Bretanha e da França para reconhecer o território onde hoje é a Libéria. Em 1847, a Libéria consegue a sua independência e o nome da capital é Monrovia, em homenagem ao presidente americano Monroe. Então você veja que a história da Libéria ela está intimamente ligada à história dos Estados Unidos. Então vocês vejam que a própria criação da Libéria de alguma forma tem um viés racista, porque você tem esses negros que nós gostaríamos que não ficassem nos Estados Unidos quando não houvesse escravidão, e eles iam para um território e infelizmente tiveram problemas com as etnias que já viviam no território. Vamos falar mais um pouquinho dos Estados Unidos? Muita gente se remonta à época da Guerra Civil, né? Esse confronto do norte com o sul, por conta dessa questão da escravidão, onde o norte acabou ganhando dos confederados do sul, que apoiavam ainda a escravidão negra, e aí você teria uma integração da sociedade americana. Só que não. Em 1932, foi iniciado um experimento com negros do Alabama, da área rural do Alabama, com relação à questão da sífilis. 600 pessoas dessa comunidade negra foram infectados com sífilis, sem saber. Isso gerou um escândalo que em 1972 foi desmascarado e de alguma forma todas as pessoas que estavam envolvidas nessa pesquisa foram penalizadas. Lembrando que essa pesquisa foi feita com verba do governo americano, com verba do Departamento de Saúde americano, e só acabou essas experiências quando acidentalmente um jornalista se deparou com essa documentação e durante um bom tempo os Estados Unidos, né, o Estado americano teve que pedir desculpas para essas pessoas. Observe que essa experiência foi feita em cima de população negra. E a experiência acabou em 1972, recentemente. Em 2005 nós tivemos o furacão Katrina, que devastou várias áreas ali do litoral sul dos Estados Unidos. E essa área é uma área predominantemente de população negra. E um dos motivos, né, uma das consequências desse furacão foi o rompimento de barragens que alagaram boa parte do território de Nova Orleans, que também tem predominância negra. Kanye West, a cantora, enfim, ele deixou claro em rede nacional nos Estados Unidos que o governo de então, George Bush, não ligava para a população negra americana.
Essa declaração gerou impacto e, para vocês terem uma ideia, essa declaração durante um bom tempo ela ficou censurada, né, da grande mídia americana, porque desmascarava. E aí nós descobrimos por que não tinha dinheiro para as barragens. Boa parte do dinheiro para a manutenção dessas barragens, que poderiam de repente suportar ao furacão Katrina, foram alocados para a guerra do Iraque. Então você veja que a importância desses diques estarem, né, bem construídos, com a manutenção em dia, ela foi suplantada para alimentar a máquina de guerra dos americanos. E aí você tem, né, saques, depredações e uma outra coisa, uma outra questão que é muito alardeada no furacão Katrina é que muitas vezes quando as pessoas estavam naquele desespero, né, porque a circulação de mercadorias não estava funcionando, energia elétrica, várias pessoas ficaram desabrigadas, né? Falava-se na época que os negros procuravam baderna e os brancos procuravam comida. E inclusive um chefe de polícia, né, deixou claro que poderia, né, haver tiroteios por conta desses baderneiros. Quando na verdade eram pessoas que, enfim, já não tinham mais recurso e não tinham mais nada. Você ficou durante um bom tempo ali, a região sul dos Estados Unidos, com problemas por conta do furacão. E aí você vê o recorte da população americana. Será que um furacão desse teria o mesmo impacto na região norte, onde você não tem uma população predominantemente negra? O furacão Katrina foi recentemente, em 2005. Falamos em termos históricos, foi muito recente. Vejam que existem muitos obstáculos e muitos problemas para serem resolvidos quando falamos da integração dos povos negros às sociedades. E aí, hoje, falamos do caso da Libéria e o caso dos Estados Unidos. Um abraço a todos.